Comigo nesta noite a palavra de Deus que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós leremos este versículo de número 16, Atos capítulo de número 17, versículo de número 16, estas palavras: E enquanto Paulo os esperava, isto é, Silas e Timóteo, em Atenas, o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Nosso título nesta noite é Conheça o Deus que é real. A fé no Deus que é real. Nós temos aqui um dos grandes sermões da palavra de Deus, aqui transmitido pelo apóstolo Paulo, um dos poucos sermões registrados aqui do apóstolo Paulo. Um sermão muito profundo, um sermão tremendo, na verdade, quando nós estudamos os argumentos apresentados por Paulo para evangelizar aqueles homens e mulheres de Atenas. Um tremendo sermão, especialmente quando você considerar a audiência, homens e mulheres epicureus, estoicos, filósofos da Grécia, ouvidos afiados, atentos, prontos a criticar e a tentar destruir todo outro argumento. Atenas, aquela grande cidade da antiguidade, não é? Como você sabe, Atenas, o centro de produção do conhecimento ocidental na época. As grandes escolas de filosofia, de direito, se encontravam ali. Os grandes nomes daquela época passaram por ali, tiveram suas escolas ali. Mas uma cidade também intensamente religiosa. Um povo que misturava o conhecimento racional, e por racional eu quero dizer científico, observação e mensuração, que desejava e buscava conhecer em detalhes a natureza, a criação, usando seus métodos e técnicas, mas um povo ao mesmo tempo supersticioso, algo muito curioso na verdade, uma intensa mistura de conhecimento sistematizado, racional, com superstições também sistematizadas em todo tipo de religiosidade. E Paulo está neste lugar em sua segunda viagem missionária. É maravilhoso observar o livro de Atos, como o Senhor envia os seus servos a testemunharem de Cristo Jesus crucificado nestes grandes lugares considerados pelo homem decaído em pecados como os grandes centros do conhecimento, não é? Nós vemos isso também na antiguidade, Israel sendo levado cativo para as grandes civilizações da época, Egito, Babilônia, Síria, e o testemunho do Deus verdadeiro no meio da idolatria, do politeísmo. E aqui está o apóstolo do Senhor pregando Cristo Jesus a estes homens e mulheres. E no versículo 16 nós lemos então que enquanto Paulo esperava em Atenas, ele esperava Silas e Timóteo, ele estava sozinho ali. E enquanto ele esperava, ele andava pela cidade, nos é dito o versículo, que o seu espírito se agitava em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Paulo estava inquieto dentro de si mesmo, porque ele via e conhecia uma sociedade tão intelectual, entregue à superstição, e deveria ser algo muito interessante pensar na mente de Paulo diante destes ídolos. Veja, Paulo era um judeu, e como um judeu abominava as imagens, mas ao mesmo tempo formado em uma cultura ocidental, na Universidade de Tarso, uma universidade grega, e conhecia os grandes pensadores, os poetas. Ele menciona em um momento ou outro aqui em suas cartas paráfrases, não é? E aqui mesmo nesse capítulo ele menciona alguns desses poetas sobre Deus, o Criador de todas as coisas, e nós como geração, como pessoas que viemos de Deus e não do nada, vendo aquela sociedade tão avançada em conhecimento e ao mesmo tempo tão ignorante a respeito do Deus que é real, do Deus verdadeiro. Entregue a superstições, entregue a ideias tão contraditórias, pessoas que buscavam desenvolver um método consistente de compreender a natureza, tão inconsistentes em sua compreensão sobre o Criador, sobre o Deus eterno. E isso move dentro dele. E aqui ele está inquieto, ele não está com raiva. A grande compaixão, a grande sentimento diante daquilo que ele vê ali, pessoas tão desenvolvidas no conhecimento, mas quanto a Deus, presos em fábulas, em superstições absurdas, coisas que eles próprios herdaram de outros povos, dos babilônios e dos egípcios, onde tudo começou, só com novos nomes, não é? E uma narrativa mais complexa sobre o nascimento desses deuses, etc. Todo tipo de divindade.
E assim Paulo irá pregar a pessoas cuja a compreensão sobre o Deus verdadeiro é zero, é nenhuma. Falar a pessoas que criam em mitos, lendas, superstições e ao mesmo tempo não criam em nada. Não é interessante? Esses eram os atenienses do primeiro século, pessoas altamente religiosas, supersticiosas. E apesar de todo aquele orgulho intelectual que eles expunham, a fama não é daquela cidade, eles criam em muitas tolices, coisas que ao ler e ao ouvir a respeito você fica pasmado, fábulas. E Paulo vê a tragédia de seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, que desenvolveram a faculdade da mente, do conhecimento a tal ponto, no que se refere às coisas maiores, Deus, o propósito da vida, a origem de todas as coisas, tão pateticamente ignorantes. Meus historiadores nos dizem sobre Atenas, era uma cidade permeada por imagens, ídolos. Os atenienses, os gregos como os romanos, representavam cada divindade através de uma imagem. Talvez você já tenha lido a respeito desta cidade que Paulo encontrou ali, antes daquele grande terremoto, não é? No século XVI, que acabou com tudo ali. E Paulo entra pelas portas, os portões de uma cidade, e ao entrar ali, a primeira coisa que provavelmente ele viu foi uma gigantesca estátua do deus Netuno sobre um cavalo segurando um tridente. Logo na sequência, uma estátua de Júpiter, de Apolo, de Mercúrio, de Hades, de Poseidon e de todo o panteão grego permeando aquela grande avenida de entrada naquela cidade. Lá na frente a grande Acrópole, aquele templo magnífico, o cartão postal dos gregos para a humanidade, nada mais do que um templo dedicado a Atenas, a deusa grega Atenas, a ídola. E assim ele vê todas essas coisas, templos por todo lugar, não havia apenas um templo ali, muitos templos, pedras de libação, onde os adoradores deste Deus iam ali derramar leite, ou derramar óleo, isso é a libação a um Deus, ou se prostrar e trazer frutas e oferendas, ou queimar incenso, por todo lado, templos de todos os tipos, escolas de conhecimento que misturavam religiosidade com conhecimento racional, uma cidade que provavelmente cheirava incenso e você via figuras, estátuas, mosaicos, desenhos, pinturas de todo tipo de divindade produzida pela imaginação humana. Eles trouxeram para ali tudo aquilo que a religião antiga tinha produzido na Babilônia e entre os egípcios também. E Lucas, através de Atos, nos diz que o espírito de Paulo estava como que borbulhando, como eu disse, não de raiva, mas de grande compaixão, por causa da ignorância e da confusão daquelas pessoas, porque eles adoravam blocos de pedras e mosaicos, e criam em entidades, em seres inexistentes, porém tão bizarros e tão violentos ou sensuais, e coisas desta natureza, fábulas, alegorias imaginárias sobre a criação, sobre a origem do ser humano e sobre a divindade. Um povo que não conhecia o Deus verdadeiro, um povo tão sofisticado e tão confuso na mente e no coração. E assim estava ele sozinho em Atenas, e ele então se expõe a grande perigo sozinho ali para pregar o evangelho àquelas pessoas. E no versículo 17 nós lemos que de sorte que Paulo disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, esse era o seu método, em cada nova cidade ele começava com os judeus, mas também todos os dias na praça com os que se apresentavam. Haviam pequenas praças em Atenas, e aquelas praças eram lugares de conversações, diálogos, e havia uma praça maior, um lugar maior, chamado Areópago, nós lemos a respeito disso. Ali se reunia os conselhos dos anciãos, não é? Naquela parte mais alta de Atenas, chamado Campo de Marte. Ele vai ser levado para aquele lugar, mas Paulo vai em público, abertamente, segundo o próprio método dos gregos, de publicamente expor a sua ideia e esperar que outras pessoas venham para dialogar com ele. E ele disputava, o que significa dizer que ele arguía. Ele argumentava, ele apresentava o seu caso, defendendo, refutando os outros argumentos, e ele segue
fazendo exatamente isso. Entre os judeus, certamente usando as Escrituras, mostrando Cristo Jesus profetizado entre os profetas, de Moisés até o último dos profetas, e entre os gregos que nada conheciam da palavra de Deus, da lei de Deus, do Deus verdadeiro, apelando à compreensão deles sobre a história, sobre a natureza. E ele buscava comparar a sua posição com a posição deles, e a religião dos seus deuses imaginários com o verdadeiro Deus. Assim ele tinha um método de diálogo por arguição. No versículo 18 nós lemos que alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, não é que estavam brigando, mas estavam debatendo. E uns deles diziam: "Que quer dizer este tagarela?" Debatiam, eles apresentavam também o caso deles. "Que quer dizer este tagarela?" O termo no grego traduzido aqui como tagarela traz a ideia, mas no original é aquele que colhe, catador de sementes. O que quer dizer esse catador de semente? Em outras palavras, alguém que tinha ideias fragmentárias. O que quer dizer esse tagarela, essa pessoa com esse monte de ideia fragmentar, não sistematizado? O que ele está ensinando? Que ideia nova é esta? Um sistema não consistente. Pregador de deuses, que quer dizer este tagarela, e outros, parece que é pregador de deuses, no plural, deuses que estranhos, deuses que nós não conhecemos em nossa cultura, é algum novo Deus que apareceu por aí. Parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciavam a Jesus e a ressurreição. Eles ouviam esses termos, Jesus, ressurreição, e na sua mentalidade politeísta, eles entendiam que Paulo estava falando sobre um Deus chamado Jesus, uma deusa chamada ressurreição, e um outro Deus chamado isso ou aquilo. Ele prega vários deuses. É assim que eles pensavam sobre as coisas, e não estavam compreendendo o que Paulo queria dizer. Então, de modo a compreender melhor, nós lemos aqui que no versículo 19, eles o tomam, não violentamente, né, o autorizam e trazem ali para o Areópago, dizendo: bom, vamos nos sentar agora e usar nosso ferramental racional para entender o que você quer dizer. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Produza sentido agora, Paulo. Traga a tua ideia, defina os teus conceitos, nos diga a origem disso, quem são as autoridades, e isso leva ao quê? E ali está o apóstolo Paulo, porque eles anunciavam a ressurreição. E o que Paulo irá fazer aqui é maravilhoso, queridos amigos, e nos ensina muito. Ele irá pregar Cristo Jesus crucificado. Ele irá falar àqueles homens de grande intelecto sobre uma pessoa, um homem desconhecido de uma pequena vila de Nazaré, que foi tomado por violência, humilhado, desprezado, torturado e morto. Que ele é o Deus eterno que veio a este mundo para salvar. Não é tremendo? Ele nos diz lá, ao falar aos Coríntios, que também era uma colônia grega, que quando ele esteve com os Coríntios, ele não esteve ali para produzir uma apresentação maravilhosa do seu conhecimento e da sua erudição. Ele não quis saber nada entre os Coríntios. Saber quer dizer fazer saber, falar, a não ser Cristo Jesus. Ele poderia falar sobre a poesia, ele poderia tentar fazer um paralelo entre Platão, o demiurgo de Platão e Cristo. Ele poderia tentar dizer, olha, o Logos e Cristo. Ele poderia ir por esses meandros em nossos dias, como alguns fazem, comparar Machado de Assis e Paulo e coisas dessa natureza. Ele disse, não, Cristo Jesus. Ofensa aos gregos, o homem crucificado é o Salvador do mundo, escândalo para os judeus, o Messias morrer, o Messias para o mundo, mas para nós, salvação de Deus. E aqui ele começa então a apresentar Cristo Jesus, o Senhor, e explicar como Deus se revela e que foi necessário que o Deus eterno, Criador de todas as coisas, viesse a este mundo e tomasse um corpo, uma natureza humana, de modo a pagar no lugar de pecadores, a justiça de Deus que requer a punição do pecador, a graça de Deus que envia um Salvador para pagar e sofrer e levar sobre si mesmo a culpa, a miséria, para a nossa salvação, que lá naquela cruz, naquele pequeno monte chamado da Caveira ou Calvário, ali está o ápice de toda a história da humanidade. E se há uma filosofia da história, isto é um sentido para o movimento da história, tudo culmina ali na cruz, com aquele homem crucificado. O maior evento, o mais estupendo evento de todo o universo.
Jesus Cristo crucificado. No Areópago, a parte norte, no Monte Acrópolis, o Campo de Marte, não é? O Areópago era tanto a área quanto o nome que era dado ao conselho que se reunia ali, o conselho da cidade. O Areópago vai se reunir no Areópago. E eles levaram Paulo e disseram a ele no versículo 19, então, poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Bem, quem eram essas pessoas? Se você voltar ao versículo 18, nós descobrimos quem são elas. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Aqui não são pessoas que leem revista de filosofia, uma romance de um filósofo. Eram estudiosos, pessoas que defendiam uma corrente, uma escola de pensamento, e eles são chamados aqui de epicureus e de estoicos. Provavelmente você já leu alguma coisa a respeito deles. Filósofos epicureus e estoicos, essa é a audiência. Que audiência difícil, não é? Pensadores. Duas escolas de pensamento dominante naquela época. Essa escola de pensamento, estas duas, dominavam Atenas. Antes deles, você provavelmente leu sobre isso, era o platonismo, não é? Que dominava. Então, esses dois grupos. Eles se tornaram muito populares, uma visão de mundo, eles defendiam uma maneira de pensar sobre a existência, por que nós vivemos, qual o sentido de tudo, de que é feito o universo. Estas duas escolas dominavam o ensino, não só ali, mas também no Império Romano, sobre a vida, sobre a existência. Eles tentavam dar a explicação, a razão do ser e do que há de vir. Bem, os epicureus são os primeiros, e alguns diziam que quer dizer este tagarela, e outros parece que é pregador de deuses estranhos. Os epicureus, bem, eles criam, sobretudo, que o principal propósito de nós estarmos aqui, porque o ser humano nasce, qual o significado da existência? O principal propósito de existir é o prazer. A razão da nossa existência é isso. O objetivo dela é esse. E assim eles queriam, a todo custo, estar livre de problemas, de dores. Eles não queriam extremos. Eles também não queriam se sentir culpados e envergonhados de nada. Eles queriam ter apenas prazer e um sentimento de realização em si mesmo. Estou resumindo aqui uma escola de filosofia. Mas eu paro aqui para fazer uma pergunta. Ao ouvir essas coisas, você percebe quão semelhante a nossa sociedade é a Atenas do primeiro século? Não há nada de novo, não é verdade? Essa é a filosofia da nossa sociedade, 2000 anos depois do que nós lemos aqui. Não se arrependa de nada, não tenha culpa, não olhe para trás, não se arrependa de absolutamente nada. Está chegando o Natal e quem já passou dos 40 anos aqui se lembra daquela musiquinha, né? Quero ver você não chorar, nem olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Essa é a nossa filosofia. Não me arrepender, não sentir culpa dos meus crimes, das minhas mentiras, das minhas traições. Como jamais eu posso buscar de Deus o perdão se eu não reconheço a minha miséria, a minha culpa, a minha falha? Como eu posso conhecer a Deus se eu ignoro a consciência, a voz de Deus na consciência? Eu não quero. Não importa. Fuja disso. Fuja de um sentimento de culpa. Não permita que isso esteja dentro de você. Crie métodos, maneiras de passar por cima da consciência de um sentimento de culpa pelo que você fez. Você pecou e a consciência te acusa, mas eu vou desenvolver métodos para acabar com isso e seguir. E me enganar, para dizer que eu estou vivendo uma vida e está tudo certo. Não importa quanto você tenha ignorado a Deus, o mal que você tenha feito, não sinta culpa. Não olhe para trás, não se arrependa, não reconhecer a minha culpa. Suprimir a voz de Deus em nós, na consciência. Fingir que não agimos errado para com Deus. Será que nós somos diferentes dos atenienses, amigos? Bem, os epicureus criam que este principal propósito de um ser humano era buscar o prazer. Eles queriam liberdade do temor da morte. Porque se você teme a morte, você não consegue ter prazer e alegria com nada. Assim eles criavam todo tipo de receita para isso.
Oh, meus queridos amigos, nós vivemos na época do entretenimento e da diversão, da Disneylândia, dos filmes do Netflix. E se você pensar com muita calma sobre o que estas mídias fazem, no final das contas, na mente humana, é exatamente isso. É tentar apaziguar a consciência culpada. Porque quando o ser humano está parado, ele é obrigado a pensar e a sentir. E a voz da consciência é melhor ouvida no silêncio. Então, põe os seus novos iPods. Liga a Netflix. Vá para o entretenimento. Vá para o circo, para o futebol, faça isso, viaje, compre isso. A internet agora nos domina. Nós não queremos ouvir. E se eu sento uma pontada na minha consciência das coisas que eu sei, que eu fiz, e como eu estou vivendo longe de meu Deus, e como eu fico empurrando essas coisas de lado, eu não posso parar, eu preciso seguir em frente. Essa correria, de alguma maneira, eu preciso tapar a voz da consciência. Não há nada diferente desses epicureus, nada, absolutamente nada. A nossa sociedade é exatamente igual. Os epicureus criam nisso. Eu preciso evitar temores, culpas, medos, e buscar o prazer de qualquer maneira. Bem, já a vida de um estoico era um tanto diferente da vida de um epicureu. Os epicureus, deixe-me concluir aqui, eles criam em todos os deuses gregos. Eles não negavam a divindade. Eles criam nos principais deuses. Eles criam também nos heróis. O termo heróis vem aí, que eram semideuses, meio homem, meio deuses. Eles criam em todo tipo de coisas. Mas eles criam, vejam, que estes deuses, eles viviam em uma realidade etérea muito distante do ser humano, mas muito distante. Aqui estamos nós, aqui e lá, muito longe, cuidando da sua vida, está a divindade, brigando, tendo filhos, esse tipo de coisa, a gente está aqui. É assim que eles criam sobre Deus. Esses deuses estavam isolados dos homens. O gnosticismo surge dessa filosofia para tentar criar uma ponte. Nós não podemos conhecer a Deus, então vamos através do misticismo, dos anjos, etc. Isso entrou nas igrejas e Paulo luta contra isso em suas cartas. E assim, na mentalidade desse grupo, eu estou tentando estabelecer aqui o pano de fundo para você compreender a pregação de Paulo. Na mentalidade deste grupo, então, os deuses não tinham nenhum interesse pelos pobres mortais. Para eles, o universo consistia somente de duas coisas: átomos e deuses, nada mais. E os homens eram feitos de átomos, não havia absolutamente nada espiritual no homem, apenas átomos, apenas o corpo. E a morte, então, é o final, é a aniquilação da existência. No final, nós voltamos a ser átomos, carbonos, não é isso que nós ouvimos hoje também? E mesmo essas crenças dos epicureus não diferem muito daquilo que nós cremos em nossos dias no Brasil. Veja, eu me lembro do último censo religioso, 2010, não é? E lendo o censo, tenho muito interesse por isso, você vê ali, você pode encontrar na internet, 97%, quase 98% dos brasileiros afirmaram crer em Deus, na existência de Deus, como os epicureus. Mas quando você pensa sobre o Brasil, uma sociedade que afirma crer em Deus, você percebe que há milhões de pessoas que, embora afirmam crer em Deus, parecem não considerar, não pensar que se Deus existe, então nós vivemos sob a jurisdição da sua palavra. É apenas uma crença vaga na existência de uma divindade. Bom, Deus então não tem qualquer padrão para homens e mulheres. Cada um pode viver como bem entende. Assim eu posso crer em uma divindade e pular o carnaval da maldade, porque esse Deus, ele não tem personalidade, ele não é santo, ele não se importa, mas eu creio em Deus, eu creio em Deus. Assim eram os epicureus. Deus está lá, ele não me vê aqui, ele não lê o meu coração, ele não se importa comigo se eu estou pecando, se eu não estou pecando. É assim que nós vivemos em nossa cultura. O Brasil é a maior demonstração dessa escola de pensamentos. Pessoas que dizem, creio em Deus, Deus é tudo, creio em Deus, Deus é tudo.
Então saem para fazer tudo que é contrário à lei e à vontade de Deus. Ou seja, o Deus verdadeiro para o brasileiro é desconhecido. E eles adoram, e nós adoramos no passado, um Deus desconhecido. Um Deus que não me vê, que não conhece o meu coração, e assim eu não preciso buscar um relacionamento com Ele. Eu não preciso interagir com Ele. É um nome, é uma divindade, é um mistério, está longe. Essa é a escola dos epicureus. E então havia os estoicos. Eu não quero lhe cansar com isso, mas eu creio que é importante, porque o texto nos traz esses termos, esses nomes, explicar um pouco. Os estoicos, eles eram panteístas. Eles criam que o universo é Deus e Deus é o universo. Deus está em tudo, nessa folhinha, na água, não a assinatura dele como o arquiteto que produziu, mas ele próprio está aqui. Eles criam desta maneira. E no momento em que você terminasse a sua vida, porque cada ser humano é como que uma faísca da divindade, quando você morrer, então você evapora para dentro da divindade e volta a ser a divindade. É dessa raiz que vem todo tipo de filosofia espiritualista. E assim, o propósito da vida é desfrutar o máximo de maneira ética e evitar grandes emoções. Evite grandes emoções. Por quê? Porque emoções não ajudam, né? Ou seja, grande alegria evite, não demais, nem tristeza demais evite. Tente ficar em um meio termo. E era isso. Tudo irá se acabar. Não há mais nada após esta vida, e esse é o propósito. Mas para essas duas escolas, epicureus como estoicos, a vida era sem um propósito último, na verdade. Você desfrutava apenas dela e pronto. Mas não havia um propósito. Nada além do túmulo. E eles criam nesses deuses e faziam suas oblações, os seus sacrifícios a deuses imaginários. E esses deuses, talvez você tenha lido a respeito, eram muito semelhantes ao ser humano. Eram deuses que tinham inveja, ódio, e matavam, e traíam, e escondiam, e detestavam os seres humanos, exatamente como o próprio ser humano, frutos da imaginação humana. E quão semelhante, mais uma vez, à nossa sociedade. Pessoas que dizem crer em Deus e vivem como se Ele não existissem. Pessoas que conseguem afirmar crer em Deus e, ao mesmo tempo, crerem em tantas coisas que negam a existência de Deus. Eu conheço tantas pessoas assim. Eu conheço pessoas de um calibre intelectual invejável, incrível, que todos os dias leem o horóscopo para saber como vai ser as coisas no dia. Assim somos nós. E há pessoas que produziram grandes coisas. Conheci um engenheiro que produziu grandes coisas fora do Brasil, não tanto aqui, mas era uma pessoa que carregava patuá. Assim somos nós. Você percebe, querido amigo? Não é o conhecimento humano que leva à verdade. A verdade precisa ser revelada por Deus. Se nós estivéssemos entregues apenas à pesquisa, nós seríamos como os atenienses, tão contraditórios. Eu não creio em Deus, mas eu creio no zodíaco, que as constelações, elas dirigem o meu futuro. Ah, é claro que você crê. Ou seja, no final das contas, nós somos todos espiritualistas, não espíritas, mas espiritualistas. Nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Nós manifestamos a existência de Deus através da mente, da criação, e nem ao menos reconhecemos isso. Quão contraditório nós somos. E aqui está a mensagem da palavra de Deus. Eu afirmo crer em Deus, então eu afirmo também, mas eu creio na evolução. Eu creio que o nada do nada trouxe à existência todas as coisas. Assim somos nós. Veja aqueles gregos e atenienses. Pense sobre o Brasil. As pessoas creem em uma miríade de religiões. Todo brasileiro é meio espiritualista.
Talvez você tenha amigos, ou tenha sido assim, ou seja, familiares, que ia na igreja católica e na sexta-feira fazer um descarrego, pegar um passe. E no domingo, no budismo, ou para alguma meditação transcendental. E há evangélicos que fazem exatamente isso. Ou seja, não nos toca, não nos importa isso. O fato é que deve ter uma divindade lá. Nós não conhecemos o Deus verdadeiro. Deuses, espíritos representados por imagens, pinturas e símbolos. Queridos amigos, isso mostra a necessidade deste livro para toda a humanidade. O fato de que Deus precisa falar e nos dizer quem Ele é, o que é o ser humano, porque as coisas são como são, estão como estão. Se Deus não se revelar ao ser humano de um modo compreensível, e não tivesse colocado essa revelação de uma maneira compreensível através de um texto, então nós estaríamos debaixo de total ignorância espiritual. E apesar de toda a nossa sofisticação, seríamos atenienses contemporâneos, derramando leite, azeite e vinho em cima de pedras, falando com pedras, colocando frutas, beijando essas pedras. Assim somos nós, sem a revelação do Deus verdadeiro. E exatamente isso, então, fechando esse parêntese, que o apóstolo Paulo encontra aqui. No versículo 22, nós vemos então ele dizer: e estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos. Eu acho que um pouco de sarcasmo aqui, um pouquinho supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito, dedicado, isto é, ao Deus desconhecido. Havia espalhado não só por Atenas, mas outras cidades gregas, pequenos altares com esse título, e a arqueologia já escavou muito, você encontra muitos em Atenas, pela internet você põe lá, altar ao Deus desconhecido. Por quê? Porque eles eram tão supersticiosos, tão zelosos, que eles temiam ter esquecido de alguma divindade, e essa divindade se irá e acabar com eles, acabar com a colheita e derrubar tudo por ali. Então aqui está um altar ao Deus desconhecido. E Paulo toma esta oportunidade e lhes apresenta o Deus que eles não conheciam, e é exatamente isso que Paulo prega aos atenienses. Homens atenienses, em tudo vos vejo como sendo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens. Ele não precisa comer como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E aqui ele começa a mostrar a origem de um só criou todas as coisas, e espalhou o ser humano no seu lugar devido para o buscar e o conhecer, e revelou a sua glória na criação, para que nós não adorássemos imagem, e nós temos vivido na ignorância. No versículo 30 ele diz: mas Deus, não tendo em conta esse tempo da nossa ignorância e idolatria, comanda agora que Cristo veio a este mundo, morreu e ressuscitou, a todos os homens em todo lugar que se arrependam. O Deus desconhecido. Eu tenho tentado fazer um paralelo entre estes atenienses e nós. Como é Deus desconhecido por nós? Bem, Deus é desconhecido quando nós inventamos os nossos próprios conceitos sobre Ele. Deus para mim é assim, sabe? Você ouve muito isso, não é? Deus para mim, bom, então é o Deus que eu criei na minha imaginação. Eu rejeito o que Ele diz, eu rejeito a maneira que Ele se revela. Eu quero construir o meu Deus, crer em um Deus, não no Deus que se revela, não no Deus verdadeiro, mas em um conceito sobre Deus. Deus não é desconhecido por nossa sociedade porque Ele não tenha sido revelado, não tenha falado. Está aqui a palavra de Deus, mas porque nós empurramos a revelação de Deus para seguir em frente com a nossa ideia sobre Deus. E sabe por que nós fazemos isso, querido amigo? É muito conveniente, sabia? Quando você pensa com calma, é muito conveniente crer em deuses. Vários deuses, vários e vários deuses. Por quê?
Porque se eu creio nessa divindade que está muito, muito longe, bem, eu posso então, da minha maneira, pensar sobre este Deus. E é claro, eu não quero um Deus que fique me observando 24 horas por dia, de maneira alguma, muito menos algum que leia o meu pensamento. Então eu crio a minha divindade, está lá, longe. Eu quero um Deus que não se importe com os meus pecados, nem me julgue. Eu não quero este Deus que julgue nem vê, eu quero viver em meus pecados, eu quero crer assim. É muito conveniente criar ídolos, porque nós podemos controlar estes ídolos. E nós escrevemos, não é, o padrão moral, ético e de justiça para essa divindade, para ela não nos julgar e não nos condenar. É assim que eu penso sobre Deus, pastor. Sabe, pastor, no final das contas, Deus é amor e Ele vai salvar todo mundo. Querido, Deus não é apenas amor, porque Deus não é Afrodite. Ele é santo, Ele é amor, Ele é justiça, Ele é verdade. Essas coisas não se separam. Este é o Deus que se revela, você o conhece. Qual é o Deus que está na tua imaginação e você formou e se apegou e adora este Deus inexistente, que não é o Deus da palavra de Deus, e você continua dizendo a si mesmo, isso não vai acontecer, e não pode ser, e todos os caminhos conduzem a Deus, quando a Bíblia diz, há um só caminho para Deus. Quem é este Deus? Bem, uma pessoa supersticiosa é alguém que imagina que Deus é como ele, como ela. Bom, veja os deuses desses gregos. Um deles traiu o outro, uma deusa traiu o outro, teve um filho que nasceu da cabeça, saiu a Atenas, e mandou um raio, matou o outro, tem uma briga, um briga com o filho. Eu crio esses deuses estranhos, essa novela nesse panteão, por quê? Porque eu quero ser assim também, eu sou assim. Eu quero um Deus que me permita trair, um Deus que me permita matar, um Deus que me permita roubar e fazer tudo o que eu quero. Assim eu crio o meu Deus e eu sigo. É uma pessoa supersticiosa, uma pessoa que imagina que Deus é como nós. Achavas que eu era como tu? Pergunta Deus no Antigo Testamento àqueles homens e mulheres. Deus não é como nós, queridos amigos. Deus não é como nós. Nossa maior tragédia e perigo é tentar reduzir a Deus ao nosso tamanho. Deus é santo, santo, santo. Ele irá cumprir a sua palavra. Ele vê, Ele conhece todas as coisas. Ele lê a nossa alma. Ele é um Deus de grande, grande bondade e misericórdia. Ele está pronto a perdoar, assim como Ele irá julgar aquilo que a sua lei requer de todo pecador que não busca a salvação que Ele trouxe. Ele é um Deus consistente. Criar deuses é algo muito conveniente. Eu tinha um parente que cria e dizia adorar Deus através de imagens, adorar a Jesus Cristo, Senhor, através de uma imagem, e havia um panteãozinho ali de outros semideuses chamados santos, não é? E essa minha parente tinha um santo especial que poucos conhecem, chamado Santo Aprígio. Quando alguma coisa dá errado, ela gritava, Santo Aprígio, me ajuda. E tinha a estátua de Santo Aprígio. E às vezes Santo Aprígio era mal criado e não respondia o que ela pedia. E ela pegava a estátua deste Deus e colocava de cabeça para baixo atrás da porta, fica no escuro, quieto. E às vezes ela voltava, precisava alguma coisa, tirava, não é? E quando ela se sentia meio que irado com este Deus, ela virava a estátua com o rosto para lá. Não fica me olhando, não. É muito conveniente, nós podemos controlar o Deus que nós criamos. Nós podemos, por exemplo, imaginar que Ele só viu este pecado que eu cometi, aqueles milhões não. E que tudo que eu fiz hoje Ele não sabe, só agora que eu comecei a pensar sobre Ele, que Ele está me vendo aqui. Eu posso controlar esse Deus. Eu não conheço o Deus verdadeiro. Eu posso ser cínico a respeito dEle, quanto à sua criação, quanto à maneira como Ele lida com o mundo e as pessoas, imaginar que Ele não vê, que Ele não conhece. Eu posso imaginar que eu posso seguir em frente, como eu estou, longe de Deus, e que tudo vai dar certo no final. Assim eu criei um ídolo. Esse não é o Deus verdadeiro. O Deus que sabe todas as coisas. Salmo de número 139, 4.
Ouça o que Deus diz sobre si mesmo: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Antes, e eu não sei como isso acontece, talvez você não saiba também, que o pensamento se manifeste em palavras e a ideia surja, ele já sabe. Esse é o Deus da palavra de Deus. Ele conhece tudo o que acontece nesse mundo, mesmo em nossos pensamentos. Isso quer dizer que Ele é justo para julgar. Uma pessoa supersticiosa é uma pessoa que imagina que Deus não se importa com a maneira como eu vivo, contanto que eu creia que Ele existe. Ouça o que a Bíblia diz em Isaías 29:13: porque o Senhor disse, pois, que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens em que foi instruído. Ou seja, a religião dessas pessoas era usos e costumes. Adoravam a Deus com os lábios, usos e costumes. O coração estava longe. Deus irá cumprir a sua palavra, mas o supersticioso transforma o Deus verdadeiro em um mero homem, porque o homem falha, não cumpre as coisas. Será que há alguém aqui nesta noite, adorador de um Deus não existente como esse? E você afirma crer e conhecer a Deus, mas você não conhece o Deus da palavra de Deus como revelado na palavra de Deus? Há outras maneiras de superstição. É imaginar que você pode viver a sua vida longe de Deus e que no final da tua vida Deus te receberá. Isso é superstição. Aquele que nele crê não será condenado. Aquele que não crê já está condenado. É isso que diz o Deus da palavra de Deus. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui está outra maneira de superstição. Imaginar que os padrões e a vontade de Deus são relativos. Isso é relativo, isso tem uma interpretação, não é como a justiça no nosso país, o governo. Isso pode significar qualquer coisa, contanto que você interprete a palavra, você pode esticar para lá, etc. Pensar que Deus é assim. Ouça o que Deus diz em Números 23:19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não o confirmaria. Aqui está outra maneira de superstição. Imaginar que para ser aceito por Deus, tudo o que Deus espera de mim é que eu seja uma boa pessoa, viva uma vida honesta e tenha um pouco de religiosidade, vá à casa de Deus alguma vez ou outra. Se você pensa assim, você é supersticioso. Se tudo que importa é uma boa vida, por que Jesus Cristo precisou amargar daquela maneira e vir a este mundo? E descer e se humilhar, e cumprir toda aquela justiça, e sofrer daquela maneira? Superstição é pensar como muitas pessoas que o inferno é aqui, rapaz, isso aqui que é o inferno. O inferno é, oh, não, enquanto você está aqui, você pode tomar uma aguinha de coco geladinha. Essas tristezas dessa vida, esse governo, esse país, esse é o inferno não é aqui, não, o inferno não é aqui. É um lugar onde há ranger de dentes, isto é, um remorso porque eu não ouvi a palavra de Deus, um verme que nunca morre, um fogo que nunca se extingue. Querido amigo, enquanto você está aqui, há tempo de conhecer o Deus vivo, o Salvador, por meio de Jesus Cristo. Há tempo de se revoltar contra si mesmo e a sua religiosidade misturada com pecado e buscar ao Senhor. E clamar a Ele, dizer, Senhor, eu sou hipócrita, me ajuda, eu não quero esconder o meu orgulho, eu preciso da salvação enquanto há tempo, me salva das chamas eternas. Há tempo, há oportunidade. Ele se revelou na pessoa do Senhor Jesus. Ele irá te receber se você for a Ele como um pecador arrependido. Ele irá te receber, creia. Esse é o Deus que diz, vinde e eu salvarei, eu não lançarei fora. Não tema, não crie um outro Deus em tua imaginação, que se você for a Ele arrependido, Ele vai te arrasar e te lançar fora, Ele vai te receber. É uma promessa dEle. Esse é o Deus da palavra de Deus. Esse é o Deus verdadeiro que enviou o seu Filho a este mundo e deu a maior prova possível do seu grande amor. Superstição
uma pessoa supersticiosa, uma pessoa que busca a Deus por um tempo, para de buscar, liga, desliga, em momento de perigo clama a Deus, passou a necessidade, você não vê mais a pessoa. A superstição, ou seja, Deus é um amuleto. As coisas estão indo mal, deixa eu ir lá pegar esse amuleto, vou na igreja, vou buscar Deus. Tá tudo bem, passou, não, vou voltar na igreja um dia. Isso é superstição, supersticiosos nós somos, nada mais do que isso. Superstição, imaginar que há muitos caminhos que conduzem a Deus e o que importa é a sinceridade da tua religião. Ouça a palavra de Deus em João 14,6. Jesus respondeu e disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é o Deus da palavra de Deus. Quão supersticiosos conseguimos ser e quão ignorantes de Deus. Um Deus que se revela, um Deus que pode ser conhecido, um Deus que fala e que é o que diz ser. Quem é o Deus verdadeiro? Está aqui nas palavras de Paulo no versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Ele não é parte da criação, ele é o Criador. Deus, e como pode Deus ser eterno? Quem é o Pai de Deus? Bom, se Deus fosse o Pai, ele não seria Deus, ele seria uma criatura. Você ouve essas perguntas tão infantis, de pessoas tão inteligentes às vezes. Deus verdadeiro, Senhor eterno, ele se revela, querido amigo. Versículo 25, aqui está o Deus verdadeiro. Nem tampouco é servido por mãos de homens. Você não pode pegar uma tigela de barro, pôr farofa e dar para ele comer. Ele é eterno, ele é Espírito, ele deve ser adorado em Espírito, em verdade. Versículo de número 26, versículo 5 ainda, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e a todas as coisas, e de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando o tempo já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Ele estabeleceu todas as coisas. Todas as coisas. E depois daquele grande dilúvio, ali no centro do globo terrestre, as nações se espalhariam, e o Evangelho seria trazido ali, através de um povo, ali no centro geográfico, a se espalhar pelo mundo todo. Todos teriam a oportunidade de ouvir o Evangelho da graça redentora, e compreender algo sobre a pessoa do Senhor, e buscá-lo enquanto há tempo. Ele enviou também seus mensageiros, e ele fala pela natureza, este livro que ele escreveu, que ele é glorioso, que ele é real, que ele está aqui. E então, de uma maneira mais específica, por sua palavra. E quantos mensageiros são enviados à nossa vida sobre a realidade de Deus, sobre o amor de Deus, sobre a realidade da morte, do julgamento. Nós somos cercados aqui. Queridos amigos, o Deus que se revela. Se você não o busca aqui como ele se revela, não quero lhe ofender. Você pode ser realmente uma pessoa inteligente, sofisticada, uma pessoa sensível na arte, capaz, mas como os atenienses, teu coração permanece entregue às superstições, coisas imaginárias, de todos os tipos, e você não terá nenhuma certeza ou segurança sobre o futuro, você não terá nenhuma resposta sobre o além do túmulo, porque este Deus supersticioso não pode garantir nada. Como os atenienses, você não tem um relacionamento com o teu Criador, porque você não conhece. Tudo que me resta são intuições, esta é a minha luz, a suposta ciência humana, especulações, é tudo que eu tenho, mais nada em uma breve vida. Ouça essas palavras, eu concluo aqui, querido amigo. Descubra algo sobre este Deus que talvez você nunca imaginou no versículo de número 30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Embora você tenha vivido tão distante de Deus, veja o amor, a graça de Deus. Embora eu tenha ofendido a Deus adorando um ídolo,
me prostrando diante de pessoas, adorando artistas, filosofias, músicas, objetos, a mente humana, o que quer que seja, traído o meu Criador tantas vezes, ele diz, não levando em conta o tempo da ignorância, venha, se arrependa enquanto há tempo, venha e se arrependa enquanto há tempo. Por que me apegar aos meus pecados e uma ideia falsa sobre Deus? Por que seguir em frente me enganando dessa maneira? Apesar da minha ignorância voluntária, ele ordena arrependimento. Não é maravilhoso? Você entende o que está sendo dito aqui? Apesar de toda a minha vileza, alienação, traição, ele ordena amor, bondade. Arrependimento comunica isso. Arrependimento comunica este amor, esta graça. É uma palavra de esperança, arrependimento. É uma palavra maravilhosa. Arrependimento para com Deus. Ser recebido, ser perdoado, a guerra cessar. Eu ser chamado e aceito como um filho de Deus e entrar para todas as bênçãos filiais do Deus eterno. Eu. Não é maravilhoso o amor, a graça deste Deus verdadeiro? E é uma palavra aqui que nos explica como isso acontece. Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora todos os homens em todo lugar que se arrependam. Estão chamados a voltar-se a Deus, a arrepender-se. Jogar fora, isto é, todas as ideias indignas que eu construí sobre Deus. Estourar, explodir, rebentar estes ídolos e dizer, Senhor, eu tenho sido um idólatra, mas agora eu conheço o Deus vivo na palavra. É voltar-se a Ele em arrependimento e fé. Isso é arrependimento. Crer no que Ele disse, crer naquele que Ele enviou, crer no caminho que Ele estabeleceu. Embora o meu ego, o meu orgulho não pareça compreender isso, ir contra tudo aquilo que eu tenho construído na minha compreensão, no meu intelecto, crer no que Ele está dizendo aqui. Esse é arrependimento. É conhecê-lo, é responder à sua mensagem. O seu chamado ao arrependimento é voltar-se a Jesus Cristo, crer no meio que Deus preparou para a reconciliação de pecadores com Ele. O que Paulo estava dizendo aqui, querido amigo? Versículo 31, ele diz, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ele está dizendo que a ressurreição do Senhor Jesus Cristo aponta para duas coisas. Primeiro, Deus está disposto, desejoso e é poderoso para salvar completamente qualquer pecador que se aproxima dele. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo, é claro, aponta para a sua morte. E a sua morte, querido amigo, é o preço que Ele pagou para ter o direito e o mérito de salvar qualquer pecador arrependido que clama a Ele por salvação. Que Ele ressuscitou significa que Deus eterno, triuno, aceitou a vida e o sacrifício dEle no lugar de pecadores. Que Ele ressuscitou significa também que agora eu posso ter vida com Deus e a vida de Deus através do Senhor Jesus Cristo. Que todos se arrependam. Tenho certeza que você está incluso aqui. É um chamado, é uma ordem a todas as pessoas. Não é maravilhoso ouvir essa palavra? Que o Deus eterno e soberano diz a todas as pessoas, em todos os lugares, sem contradizer suas gloriosas doutrinas e a sua soberania, que qualquer um que for a Ele em arrependimento e fé será salvo. É maravilhoso, é maravilhoso. Você não precisa estar preocupado ou temendo. Será que Deus irá me aceitar? Será que eu sou alguém escolhido por Deus? Vá a Ele, vá, creia nisso, se arrependa dessas ideias erradas sobre Deus. Veja o amor dEle, o coração de Deus revelado aqui, creia nele e se entregue a Ele, e você coloca toda a tua fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo como o único meio aceitável por Deus para ser aceito por Ele. E assim, tendo feito isso, você experimenta na tua vida e passa a conhecer o Deus real, o Deus verdadeiro, a vida eterna. Vamos orar juntos.
O Senhor Deus bendito e Pai do Senhor Jesus Cristo, ilumina o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, sensibiliza-nos, derruba o orgulho e os ídolos que construímos ao longo de muitos anos, cuidadosamente edificados, para nos escondermos atrás destes ídolos e viver a nossa vida de pecado. Ó Senhor, pela Tua luz divina, banha as trevas, faz-nos ver quão cego estávamos. Ajuda-nos, ó Senhor, e então, envergonhados, culpados, mas com esta fé no Deus cheio de amor e graça, em Jesus Cristo, Senhor, leva-nos a esta fonte de perdão, de purificação, Cristo Jesus, o Salvador. Nós clamamos a Ti, Senhor do Universo, Deus a quem pertencemos por criação e por direito. Ouve o nosso clamor e envia a Tua salvação a este lugar, Senhor. Nós Te rogamos pelo sangue e pelos méritos de Teu amado Filho, para o Teu louvor, ó Pai. Amém.